Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos passar aqui agora para estar explicando para vocês sobre a carta 02. A gente já concluiu com êxito a respeito da carta 01, vamos tratar sobre a carta 02 agora. Peguem papel e caneta, peguem um copo com água, porque essa aula está imperdível para que vocês não fiquem saindo de frente do gráfico. Ativem o modo foco de Hunter para que vocês entendam da melhor forma possível, que eu vou explicar aqui para vocês agora, que é de fundamental importância e é de uma importância extrema. Se a carta 01 já estava bem interessante, essa carta 02 está mais interessante ainda. Beleza? Então, fica comigo, porque tenho muitas coisas para passar para vocês, muitos detalhes, muitas nuances, muitas peculiaridades desse modelo. Modelo 02, carta 02 do Michael. Sobre a carta 02, nós vamos tratar aqui sobre 3 pontos. Primeira questão, nós temos uma direção, nós temos uma expansão de range ou expansão de alcance e nós temos uma execução. Direção semanal. Já dá para ter mais ou menos uma noção do que é que o Michael vai falar aqui, correto? Então ele vai tratar sobre uma parada que eu já ensinei para vocês, mas a gente vai tratar nos pormenores a partir de hoje. Que é o que? One short, one kill. Pô, David, o que é o one short, o que é o one kill? Um tiro, uma morte. Onde o Michael está basicamente ensinando os seus alunos a estarem operando em uma visão de patamar semanal, buscando uma operação milimétrica, uma operação que culmine em um único tiro e consiga alcançar patamares expansivos de uma forma benéfica para o operador. É isso de que se trata a direção semanal. Se eu estou tratando sobre direção semanal, meu primeiro ponto, isso aqui é o meu estágio, certo? Isso aqui é meu estágio de partida, direção semanal. Eu tenho que saber uma perspectiva de basicamente para onde meu candle semanal vai, para onde meu candle semanal vai culminar, para onde ele vai tender a andar, para onde ele vai tender a caminhar, para onde ele vai tender a buscar liquidez, para onde ele vai tender a fechar a Value Gap. Primeira coisa, você vai partir de um ponto de gráfico semanal. Você vai analisar o gráfico semanal. A gente vai estar passando aqui, mas eu preciso falar isso para vocês introdutoriamente. Nós vamos estar partindo de um ponto inicial. Que ponto inicial é esse? É o gráfico semanal. Então, depois de a gente analisar o gráfico semanal, a gente vai entender o segundo ponto. Para onde é que esse candle tende a estar indo? Ele tende a estar subindo? Ele tende a estar caindo? Ou ele tende a estar ficando lateral? Você precisa ter essas anotações. Primeiro ponto, direção semanal. Então eu vou ter que entrar em um gráfico semanal, logicamente. Depois disso, qual é a próxima pergunta que você tem que responder? Ou o próximo estágio dessa carta 02? Você tem que ter uma noção se ele vai subir, se ele vai cair ou se ele vai ficar lateral. Se ele vai subir, se ele vai cair ou se ele vai ficar lateral, certo? Segundo ponto, essa expansão de alcance você tem que ter noção para onde vai ser a expansão desse candle. Terceiro ponto, que é o ponto de execução ou a entrada padrão. Aqui tem algumas peculiaridades que eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês estejam atentos, que vocês estejam com papel e caneta, que vocês estejam anotando de verdade, porque essa carta aqui, a comparação da carta 01, cada vez que passa, você vai acrescentando algumas questões, algumas finalidades que vão se complementando, como eu já ensinei. As cartas, elas são basicamente um grande círculo que fecha um monte de assunto, certo? Então, nós temos o ICT cheios de assuntos isolados. Quando a gente chega nas cartas aqui, a gente tem um grande círculo que engloba um conjunto de círculos menores. A palavra é essa. Então, primeira questão, direção semanal. Você vai pegar um gráfico semanal. Segunda questão, expansão de alcance. Você tem que fazer uma análise prévia para saber para qual dos dois lados o mercado vai. Se vai para o bullish, se vai para o bearish, ou se ele vai ficar lateral. E a terceira questão da execução, eu vou passar para vocês pormenorizado o que é que vocês vão procurar, o que é que vocês vão fazer. Mas deixa eu ter
total convicção de certeza de que vocês entenderam isso daqui. Então, primeiro ponto, direção semanal, é o ponto igual estágio. O estágio aqui, pessoal, será a nossa direção semanal, o que significa que temos que ter um direcional para a vela semanal. Essa é a análise macro do ICT, como eu já ensinei para vocês na carta anterior, para a gente analisar os dados dos últimos 20 dias, ou seja, uma análise mais panorâmica do que a gente tem que fazer. No ICT, pessoal, a direção semanal refere-se basicamente ao quê? A você determinar o viés direcional majoritário para a semana com base na vela semanal. Na vela semanal. Como é que a gente faz isso, David? Basicamente a gente vai analisar a vela semanal anterior e a atual para entender o momento. Onde está o preço em relação a níveis chaves, como estão os Fair Value Gaps, como estão os Order Blocks, como estão os Liquidity Voids, se está em nível de internal ou external Range Liquidity em gráficos de tempos maiores, como semanal, mensal. Para que eu vou fazer isso, David? Ter um direcional no mercado, pessoal, significa definir se a expectativa é de movimento de alta, bullish, ou de baixa, bearish, para a semana. O que nos guiará, basicamente, as operações em time frames menores. Se você tem um mapa que te indica o caminho, você não precisa estar procurando, basicamente, lá dentro da mata. Você tem um mapa que vê de cima tudo. Entendeu? Então, esse é o objetivo. Esse estágio, basicamente, ele pode se referir ao estágio atual do mercado. Dentro de um trade range maior, ou a estágios da vela de semanal, informação, se ela está se formando em uma questão de corpo muito grande, ou pavio muito pequeno, ou pavio muito grande, indicando força ou fraqueza ali nessa análise. É a fase de analisar a estrutura do mercado em um nível elevado. Essa é a primeira tópica, essa é a primeira fase. Quando a gente vai para a questão da expansão semanal, qual é a definição aqui que eu quero que vocês entendam? Que é basicamente a configuração será a nossa expansão de intervalo. A gente vai procurar estar trabalhando nesta configuração, a expansão do intervalo. One short, one kill. É a expansão do intervalo, como eu já falei para vocês em aulas posteriores e anteriores. Depois que a gente define o viés semanal, a expansão de alcance e a configuração se referem basicamente a como o preço vai expandir seu movimento dentro desse viés e como você vai configurar sua análise para capturar essa expansão. Então, quando você tem esse viés pré-determinado, o que é que você vai fazer? Você vai análise de time frames menores. Pô, eu sei que o mercado, a partir desse embasamento aqui no gráfico semanal, ele vai tender a estar buscando níveis mais altos. Então você vai analisar agora em time frames menores, com o viés semanal em mente. Você desce para time frame diário, para time frame de 4 horas, para time frame de 1 hora, para basicamente você estar identificando expansões do intervalo, ou range expansionários, né, como o Michael fala na aula. Isso significa basicamente procurar por movimentos impulsivos do preço que confirmam o viés semanal. Como é que a gente vai basicamente fazer essa configuração, David, para procurar estar trabalhando isso? A gente vai identificar níveis chaves. Configurar a nossa análise para identificar os draw-ons liquidity, onde o preço provavelmente irá buscar liquidez. A gente vai identificar basicamente speed aways, prêmio desconto aways, matrizes de prêmio desconto, como order blocks, fair value gaps, breakers, liquidity voids, mitigation blocks, rejection blocks, dentro desse range expansionário. Como é que a gente vai basicamente planejar essa operação, ou plano de operação? É a fase onde você vai configurar seu plano de trading, definindo as zonas de entrada, stop, take, profit, como base nas estruturas identificadas. Você está juntando a sua mira para um movimento esperado. Como a gente já ensinou na aula passada, na carta 01, você está fazendo todo um plano. Lembra lá da cadeira que eu falei para vocês, que a cadeira, ela basicamente tem 3 pontos de sustentação? Esse aqui é um dos pontos de sustentação, certo? Então a execução, ela vai ser basicamente o padrão. A execução será com matrizes PD e procurando por matrizes de PD oposto.
Ou seja, você vai estar entrando em níveis de Fair Value Gap, vai buscar níveis de Fair Value Gaps opostos. Você vai entrar em níveis de bloco, vai buscar níveis de blocos opostos. Você vai entrar em capturas de liquidez, você vai procurar níveis de liquidez opostas. Basicamente, esta é a fase de entrada e gerenciamento de operação, usando os conceitos avançados de CT. Como basicamente a gente olha muito o Michael falando sobre o que? Matrizes PD, Premium Desconto Arrays. O PD, vocês já sabem que significa Premium Desconto no ICT. Os PD Arrays são níveis de preço onde o comportamento institucional é provável, certo? Então, Premium acima do ponto médio de um range de preço, zonas para procurar sell oportunidades ou sell side liquidity, para vocês procurarem estarem vendendo para pessoas que querem comprar caro. Order blocks de baixa, Fair Value Gaps de baixa e assim sucessivamente. Desconto abaixo do ponto médio de um range de preço, zonas para procurar oportunidades de compra, ou seja, vocês vão comprar barato de pessoas que querem vender barato. Então, vocês vão querer comprar barato e vender caro. Para isso que serve os PD Arrays. Order Block de alta, Fair Value Gap de alta e outras N questões, certo? Então, como é que a gente vai procurar por matrizes de PD oposta? Se o viés ele é de alta e o preço está em desconto, você procura por PD Arrays de compra. Você procura por PD Arrays de compra. Buy Side Liquidity, Order Blocks de alta, Order Blocks de Fair Value Gaps de baixa. Que é isso? Você vai procurar entrar em Sell Stops e vai procurar sair em Buy Stops, se for de alta. Você vai procurar comprar Sell Stops e vender Buy Stops. Você vai comprar basicamente em blocos de ordens altistas e vai vender em bloco de ordens baixistas. Você vai comprar em Fair Value Gaps altistas e vai vender em Fair Value Gaps baixistas. É isso que o Michael está falando. Se o viés é de baixa, o oposto disso é verdadeiro. Se o viés é de baixa e o preço está em premium, você vai procurar por PD Arrays de venda, para então ir buscar o quê? Sell Side Liquidity, Sell Order Blocks, Fair Value Gaps de venda. A busca por matrizes opostas, pessoal, pode se referir à confirmação de que o preço está sendo rejeitado na zona oposta dela. Ou seja, se você entrou em um Fair Value Gap altista, em uma zona de desconto, você vai procurar zonas premiums para você estar vendendo caro. Você entrou em uma zona barata e você vai estar fazendo o quê? Entrando em uma zona cara para executar essa compra que você já fez. É isso que o Michael está dizendo, ó, preste atenção nisso. É isso que ele está dizendo, certo? Então preste atenção aqui basicamente essa explicação nessa ilustração que o Michael mostra. Ele fala que esses dois candles são basicamente candles semanais, onde eu tenho um bullish candle semanal e um bearish candle semanal. Reparem que ele marca o preço de abertura nos dois candles e acima, ou no extremo oposto de um candle, seja de alta ou seja de baixa, ele marca Buy Stop Liquidity Pool, Hold, High ou Fair Value Gap. Então, o que é que a gente vai estar procurando trabalhar, pessoal? Aqui abaixo, ó, a gente vai estar querendo entradas em matrizes de desconto. E aqui acima a gente vai estar procurando saída em matrizes premium. Aqui a gente vai estar procurando entradas em matrizes premiums. E aqui nós vamos estar buscando saídas em matrizes de desconto. Então, basicamente, essa daqui também é uma visibilidade de análise que você pode fazer às prévias da abertura do mercado, quando você estiver fazendo a análise no gráfico semanal aqui, ó, nesse primeiro ponto, que é o quê? Poxa, eu estou achando que o mercado ele vai ser altista. Então, o que é que eu tenho que ver para o mercado ser altista? Basicamente, eu tenho que identificar acima níveis de buy stops, liquidity pool, eu tenho que identificar topos anteriores, eu tenho que identificar Fair Value Gap. Para a medida de que esse range expansionário que eu vou estar trabalhando tenha espaço para trabalhar. Então, eu vou entrar aqui em matrizes de desconto e vou procurar aqui matrizes premiums. Mesma coisa é o script inverso disso. Eu vou estar aqui em matrizes premiums entrando. Eu tenho que ter o que aqui abaixo? Eu tenho que ter níveis de matrizes
de desconto. Eu estou entrando em matrizes premiums, eu tenho que sair em matrizes de desconto. O candle semanal baixista tem que ter visibilidade lá nos níveis mais baixos de quê? De fair value gaps, tem que ter visibilidade de fundos anteriores, tem que ter visibilidade de sell stops e liquidity pools, tem que ter tudo isso aqui, certo? Tem que ter tudo isso daqui. Então, open, lower, higher, close. Open, higher, lower, close. O que é que o Michael está trabalhando? O que é que o Michael está mostrando aqui para gente? O Michael está trabalhando e está mostrando Power of 3. Power of 3. O poder do 3. Ou o poder dos 3. Acumulação, manipulação, distribuição. Acumulação, manipulação, distribuição. É isso que o Michael está a mostrar para gente. Tudo bem, pessoal? Peguem papel e caneta e vamos avançar. Vamos pegar aqui um exemplo bem interessante, que é o quê? O MNQ1 em nível semanal. Lembra lá, primeiro tópico, eu tenho que partir de uma análise de um gráfico semanal. Então, se vocês prestam atenção, e a gente pegar aqui esse mercado 2025, que inicia daqui, a gente tem um mercado fazendo o quê? A gente tem um mercado nos apresentando o quê? Você repara que, logo no início do ano, ele faz uma movimentação bem baixista, captura esse ponto de liquidez e captura esse ponto de liquidez. Eu tenho que ver uma inversão, basicamente, no fluxo, para então eu estar acreditando em níveis altistas. Eu tenho que ver uma inversão no fluxo para eu estar acreditando em níveis altistas. Vamos supor que quando vocês estavam aqui, aqui, vocês viram essa captura de liquidez. O mercado, então, na próxima semana abre com um gap baixista, captura essa liquidez e termina aqui em um range interno, como eu já ensinei para vocês, basicamente a questão do Daily Bias. Então, a minha visibilidade é o quê? Poxa, eu tenho níveis para acreditar que esse mercado vai ser comprador? Tenho. Eu tenho um volume imbalance aqui no nível diário, volume imbalance aqui no nível diário. Eu tenho nível de liquidez aqui acima residindo. Buy side liquidity. Eu tenho um nível de fair value gap aqui em cima. Então, eu tenho visibilidade para um patamar semanal acreditar que o mercado vai estar trabalhando em patamares mais altos? Tenho, porque eu tenho matrizes caras aqui, matrizes caras. Então a gente vê o mercado abrindo e fazendo o quê? Indo buscar essas matrizes, pessoal. Então, a partir dessa mudança aqui, basicamente, o que é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando a abertura do preço e então procura-se entradas mais altas. Por exemplo, aqui, para essa próxima semana a gente teria um viés mais altista, mas a gente vê uma abertura com um gap muito grande e então ele faz logo uma movimentação baixista, montando um nível de swing low, logo após a captura de liquidez. Ficaria mais viável eu procurar compra a iniciar dessa semana aqui, que é a semana de 21 de abril. Essa semana aqui a gente não conseguiria trabalhar uma compra efetivamente, nesse nível de que o Michael está ensinando, mas depois dessa formação desse swing low aqui, nessa semana aqui de 21 de abril, a gente conseguiria sim estar trabalhando tranquilamente. Então eu vou partir agora desse pressuposto, dessa análise de viés diário, para que vocês entendam o que é que vocês vão estar procurando em patamares mais baixos, que é o que? É na expansão semanal, certo? Deixa eu configurar aqui para vocês. Agora, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Aqui está a semana de 20 de abril. Depois da formação de um swing low semanal, aqui fica mais propício para a gente estar procurando uma questão bastante interessante, pessoal. Reparem, geralmente o Michael ele fala em você prestar atenção na abertura do domingo, que seria esse gap aqui, esse gap. Ou você está prestando atenção na abertura da segunda, que seria esse candle aqui. Mas o que é que o Michael está ensinando nessa carta? Ele está indo totalmente
diferente disso. Ele está indo totalmente diferente disso. Ele fala, geralmente eu ensinaria você a prestar atenção na abertura do domingo. Geralmente eu ensinaria você a prestar atenção na abertura da segunda. Mas para esse modelo, nós vamos prestar atenção na abertura da terça-feira. Nós vamos prestar atenção na abertura da terça-feira. Anotem. Qual é o preço que o Michael ele manda você estar prestando atenção? Terça-feira. Isso mesmo. Exclui a segunda, exclui o domingo. Preço de abertura vai ser o preço da terça-feira. Tem todo um porquê por trás disso, tem todo um motivo por trás disso e eu vou passar para vocês. Primeira questão é que algumas nuances aqui desse modelo. Esse modelo não vai levar em consideração a mudança de horário, ou seja, horário de verão. Não existe para esse modelo. Vocês vão sempre estar olhando para esse modelo com os óculos do time ou do UTC-4. Mudou para o horário de verão, está em UTC-5, não importa. Não importa. Vocês vão estar sempre no UTC-4 para esse modelo. Vocês vão estar sempre no UTC-4. O Michael fala isso com todas as palavras durante a aula. Mas mudou para UTC-5, não faz nada. Mudou para UTC-6, não faz nada. Permanece sempre no UTC-4. Anotam isso daí que é importante. Permaneçam sempre no UTC-4. UTC-4, certo? UTC-4, é isso aí. O porquê o Michael exclui a segunda ou o domingo e porque o Michael exclui a abertura da segunda. Ele deixa, então, para a gente estar prestando atenção na abertura da terça. Bem, preste atenção. Partindo da premissa do preço de abertura ou da formação do candle semanal, a gente entende de que ele vai começar no domingo. Domingo e vai até mais ou menos aqui o fechamento da sexta, que é por volta das 16 horas da sexta-feira. Então, esse candle, como é que foi a formação dele basicamente? Vamos estruturar ele aqui, ó. Vamos estruturar a formação desse candle. Aqui eu vou ter pavio, correto? Aqui vai ser um pavio, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui o preço de fechamento. Aqui vai ser o preço de fechamento. Aqui vai ser pavio. Deixa eu igualar aqui. Aqui vai ser pavio. E aqui então vai ser o quê? Vai ser corpo. Perfeito, pessoal? Então a formação desse candle aqui, semanalmente, é isso aqui, ó. A formação desse candle semanal é isso daqui. Mas por que o Michael está mandando eu operar só na terça-feira? Porque ele vai levar em consideração o domingo e a segunda, esse movimento de manipulação aqui, ó. Esse movimento manipulativo. Esse movimento manipulativo aqui, ó. Tá? Preste atenção nisso aqui. Esse movimento manipulativo aqui, ó. Aqui é onde me chama bastante atenção algo interessante. Que o Michael não leva em consideração, como algumas pessoas falam, que a segunda-feira é uma segunda-feira acumulativa. O Michael não leva em consideração isso. Muito pelo contrário, aqui já passa uma outra mensagem. O Michael leva em consideração a segunda como sendo uma oportunidade de manipulação. Então, ele deixa o domingo e a segunda. Nesse modelo você não opera na segunda, tá? Nesse modelo você não opera na segunda. Então, ele deixa o domingo e a segunda correrem para então estarem prestando atenção na terça-feira. Preço de abertura da terça. E então, depois de vocês prestarem atenção nesse preço de abertura da terça aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Vocês vão comprar stop abaixo da mínima. E alvos mais acima. Ou num RR que você pré-estabeleça,
ou em níveis que você estabeleça, certo? Ou em níveis que você estabeleça. Olha lá. Olha a próxima semana aqui, pessoal. Aqui eu tenho o domingo. Aqui eu tenho o domingo. Aqui eu tenho a segunda. Aqui eu tenho a terça. Aqui eu tenho a quarta. Meia-noite a quinta. Sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. O bom é que aqui já mostrou as duas questões que eu queria. Olha aqui. Domingo, preço de abertura. Segunda, preço de abertura. O Michael fala o quê? Terça-feira. Correto? Terça-feira. Aqui, ó. O Michael fala sobre a terça-feira. Só que, qual é a questão interessante? É você ficar ligado na segunda. A segunda fez uma manipulação? A segunda fez essa manipulação? Não fez uma manipulação efetiva. Muito provavelmente na quarta-feira aqui foi uma notícia de alto impacto, que aqui também a gente tem que levar em consideração os calendários. Então, se na terça-feira, se a segunda-feira não fez um movimento manipulativo tão expresso, na terça-feira você não faz nada, basicamente. Na terça-feira você não faz nada e então guarda para quarta-feira. Então aguarda para quarta-feira. Pô, a quarta-feira veio, manipulou abaixo e então me deu a oportunidade de comprar em níveis de pedir ao ex de desconto. Aqui. Então aqui está a sua compra. Aqui está a sua compra. Aqui está em pedir ao ex de desconto. A segunda-feira fez um nível manipulativo bacana. Terça-feira você opera. Segunda-feira não foi tão bonita assim em um nível de direcional. Terça-feira fica assistindo. Quarta-feira fez então a manipulação. Quando entrega uma mudança no patamar de entrega, você então procura fazer uma sua compra para trabalhar patamares mais altos. Perfeito? Joia, pessoal? Então, nesse modelo você não vai operar na segunda. Segunda você não opera. Se a segunda não nos mostrar uma movimentação tão bacana, a terça também eu não opero. E então guardo minhas cartas para quarta-feira. Se a segunda me mostrou, terça-feira eu já estou on. Se a segunda não me mostrou, terça eu fico calado, fico quieto e então aguardo a quarta. Que muito provavelmente quando isso acontece são semanas onde existem drives de notícias muito relevantes, muito importantes para a gente estar prestando atenção. Vamos para a próxima semana aqui para a gente tentar entender aqui. Então, meia-noite. Dia 6. Meia-noite. Dia 7. Meia-noite. Dia 8. Meia-noite. Dia 9. Meia-noite. E dia 11. Aqui. Olha lá como fica bem complicado quando a segunda-feira não faz essa manipulação. Olha a segunda-feira. Olha aqui a segunda-feira. A segunda-feira. Parada. Olha a terça-feira. Como faz aqui esse nível de manipulação, começa-se então a entregar para alta, uma possível movimentação altista já lá na abertura.
não se enganem. Aguardem a quarta-feira. Esperem um nível de manipulação na quarta acontecer. Esperem uma mudança no patamar de entrega. E então façam a compra. E então façam a compra. Certo? Então, o que é que a gente está aprendendo aqui? A gente está aprendendo algumas questões e alguns critérios. Deixa eu pegar aqui. A segunda-feira você não opera de lei. A segunda não teve aquela manipulação expressiva. A terça você não opera. Você aguarda movimentos manipulativos na quarta. Então, vai lá e opera. Tudo bem? E então vai lá e opera. Vamos ver a próxima semana aqui, ó. Dia 11, 18, meia-noite, 12, 13, 14, 15, 16, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e então sexta. Vamos lá, entender aqui, ó. A segunda já é de lei, você não opera. A segunda fez uma movimentação de manipulação? Sim, fez uma movimentação de manipulação. Olha esse tanto aqui, ó. Movimentação altista. Aí também vem a questão. Viés semanal. O viés semanal, desde aqui de baixo, ele está altista. Então, você vê essa manipulação para cima aqui, você pensa, poxa, então quer dizer que o mercado vai cair. Não. Não é sobre isso que o Power of Three fala. Não é sobre isso que o Power of Three ele vai lá e bate o martelo sobre. Não. Não é sobre isso. Se o meu viés semanal ele está altista, não é porque fez essa movimentação altista aqui que ele vai cair. Eu já ensinei isso para vocês. O mercado ele quebra nível de swing high aqui, cai até aqui, trabalha acima desse range aqui, ó. Isso é uma leitura bem simples de swing. A terça-feira, você já sabe. Preço de abertura. Você pode fazer sua compra aqui. Já no preço de abertura mesmo, depois de ter visto tudo isso, o mercado cai para um patamar barato aqui, ó. O mercado cai para um patamar barato. Então você vai lá e acrescenta a sua compra. Stop abaixo de um nível lógico. E alvos mais acima. Deixa eu pegar aqui a terça-feira dessa semana. Que foi basicamente aqui. Olha cá. Manipula os dois lados. Cadê? Olha como o mercado aqui, basicamente ele não te dá um viés comprador. E sim ele te dá basicamente o quê? Um viés vendedor aqui, ó. Aqui sim. Levando em consideração essas questões. Mudança de patamar aqui. Por exemplo, o domingo e a segunda capturou 2 níveis de liquidez abaixo. Ó. 2 níveis de liquidez de fundos. Dando-nos a entender que o quê? Alguma movimentação baixista pode estar acontecendo. Alguma movimentação baixista pode estar acontecendo. E preste atenção nesse tipo de visualização aqui, por exemplo, quando o mercado vem fechar abaixo de PDL, abaixo de PWL. Isso aqui fica muito interessante para você ver uma possível mudança no patamar de entrega. Quando o mercado vem capturar essas máximas iguais aqui, no fechamento da segunda, olha o que a gente tem. A gente tem essa quebra aqui, ó. Essa quebra aqui. Deixa eu pegar aqui meia-noite aqui, tá, pessoal? Pô, David, eu não fiquei tão tranquilo
em procurar oportunidades de venda aqui na terça-feira. Já eu consegui ver isso que você falou, então eu vim aqui para terça, para quarta-feira. O que é que você vai fazer? Basicamente você vai ter em consideração isso aqui, ó. Já está bem nítido na quarta-feira aqui. Então o mercado vem até patamar caro e você pode então estar fazendo uma possibilidade de operação. É claro, está um pouco mais difícil essa leitura aqui de ser discernida. Se você não tiver aqui, basicamente, uma visibilidade, não faça nada, mas essa é a forma que você trabalharia nessa semana aqui, que é basicamente uma semana em Seek and Destroy. Primeiro, Judas Swing em Seek and Destroy. Primeiro ela abre para baixo, captura o nível mais acima, faz a mudança aqui, cai abaixo de níveis diários aqui na quarta-feira, abaixo desse nível de PDL da terça, volta até patamar caro e então eu busco minha venda. É esse o racional dessa semana aqui, tá, pessoal? Mas em grande suma das vezes, aqui eu estou no dia 18 de maio. Deixa eu pegar isso aqui. 18 de maio, janeiro, fevereiro, maio. 18, vamos para 25. 25, 18 horas está bem aqui. Então, 27 aqui, ó, é a terça. Olha como fica mais nítido aqui, ó. O nível da terça-feira. Quebrou o patamar alto aqui, como vocês já estão bem acostumados. Da segunda. Terça-feira, nível de Favela Gap aqui. Compra. Lá por volta da abertura das 8. Níveis mais altos. One short, one kill. Próxima semana, junho, dia 1º. Aqui. Segunda tá aqui, terça tá aqui. Olha lá, mesma coisa. Preço de abertura da terça. Volta até patamar barato. Basicamente aqui nesses níveis bem lateralizados aqui. Você pode estar pensando em quê? Nessa interação aqui com esse bloco aqui, ó. Você comprar stop aqui abaixo. Nível mais alto. Certo? Essa visibilidade aqui, pessoal. Essa visibilidade, beleza? Então, tamo junto, valeu. Isso aqui é um pouco da carta 02. Vamos trazer mais sobre ela no decorrer das semanas aí, porque agora a gente vai trabalhar sobre essa cartinha aqui, a carta 02. Tamo junto, valeu. É só o começo. Forte abraço aí pra vocês, galera.